Tem muito conteúdo, então você precisa degustá-la com parcimônia, bem levemente. Cada palavra tem um significado. Na primeira frase a gente já fala Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Já falamos bastante coisa, né? A gente vai continuar cantando, mas é uma música que nós estamos olhando para Deus, cantando para Ele e fazendo essa oração, né, de louvor à sua pessoa. Logo após esse hino, convidar o irmão Dirceu Júnior fazer uma oração. Logo depois do hino, aí, só fazer uma oração no seu lugar mesmo, para Deus abençoar o nosso tempo. Nós vamos cantar então Deus Sabe. Deus sabe, invisível, perfeito e imortal, poder intangível da luz celestial, glorioso e bendito no tempo, Senhor, a ti, Deus excelso, cantemos louvor. É o teu governar, da tua justiça provém o fulgor das nuvens divinas, as chuvas do amor. A todos concedes o dom de viver e todo termina supremo em poder. Quais flores nós somos de breve esplendor, eterno e imutável, só tu és Senhor. És Pai glorioso, és luz a brilhar, teus anjos não podem teu rosto mirar, mas nós entoamos aqui teu louvor e as frontes curvamos, humilde Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, nosso Pai bendito e glorioso. Nós te rendemos graças por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado aqui neste acampamento. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos enchendo do teu conhecimento, da tua palavra, do teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando um pouco. Nós temos cantado um hino que, tentando fixar bem na nossa inódia, né? É o hino número 7, vinde, cristãos cantai. E vamos cantar esse hino. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei.
peguei. Aleluia, amém. Com toda a sua grei. Aleluia, amém. Adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra e lá nos céus. Aleluia, amém. Nós estamos felizes nessa manhã. Temos aqui a presença do pastor Israel, Dona Rosana e o pequeno Samuel. Obrigado por estarem conosco. Pastor Israel, ele é o líder aqui do IAME. Nós temos um contato bem pessoal, bem direto, né? Estamos o tempo todo juntos. Então, obrigado pela presença. Você pode depois conversar com ele. Se você tem algum pet, algum problema, pode conversar com o Samuel. Ele é veterinário, ele pode te dar uma dica de graça. Ele pode fazer uma cirurgia à distância, é incrível. Então você pode conversar com ele. Também nós temos aqui, quem veio, que está interessante para as crianças, é o Benjamin. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Conhecem isso? Sim, Marcelo. Isso aqui. Tá indo bem, tá indo bem. Isso aqui. E vamos fazer mini churrasco, né? Isso aqui são cinzéis, são ferramentas, formões. Ó, a criança. Cada um diferente do outro. O Benjamin, cadê o Benjamin? Deixa eu ver se eu acho ele. O Benjamin tá ali. Benjamin e a Débora vieram hoje, saíram de madrugada com carro cheio disso aqui, para estarem com vocês, e as crianças vão fazer, sabe o que hoje? Olhem bem para essa madeira. Essa madeira nunca mais será a mesma. Ele vai ajudar vocês, vai dar uma aula, e cada uma de vocês vai escrever um versículo esculpindo aqui. Vocês vão poder guardar isso aqui para os seus netos, tá bom? Vai colocar na parede. Então vai ser um momento bem especial hoje. Além das crianças estarem lá aprendendo sobre o peregrino, né? Ontem cheguei lá, estava lá o Danilo, todo com um saco nas costas, aquela cena. Pesado. Falei, nossa, o pessoal tá empolgado, né? Que bom ver isso, que bom ver esse trabalho de excelência com as crianças. Hoje vai continuar, mas ainda a gente vai ter esse aqui, tá bom? A criançada vai poder fazer isso. Tá empolgado, Tiago? O Tiago tá empolgado. E as crianças vão poder então fazer esse trabalho com um martelo. Pensa na alegria que tem uma criança quando ganha um martelo. Vocês nem não sabem o que é isso. E de verdade, ó. Certo? Então isso aqui é daqui a pouco. As crianças vão ter esse tempo especial. Essa foi uma atividade para marcar o nosso acampamento, para vocês poderem levar para casa isso. Deus, ele esculpiu na tábua do nosso coração a sua lei. Não tem como tirar de lá. Não tem como alguém roubar uma coisa sua e você falar: eu gosto que as pessoas me roubem, porque é legal o furto, né? As pessoas precisam. Não, é legal o furto quando é dos outros, né? Quando é para você, você fala: não, a lei de Deus está gravada no meu coração. Não furtarás. Né? E a gente vai poder colocar isso para as crianças. Vai ser muito bom. Mas daqui a pouco, joia? Obrigado, Benjamin. O Benjamin preparou tudo. Foi um grande tempo de preparo. E para chegar nisso, escolheu as melhores madeiras. Pensa ele entrando na floresta, cortando aquelas árvores para chegar aqui. Então valorizem isso, tá? A gente vai cantar mais um hino, Maravilhosa Graça, número 12.
maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma a vida eterna em paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Aleluia. Amém. E nesse momento eu já vou chamar o pastor. O pastor Weber, tem sido uma grande bênção tê-lo aqui. E também já vou convidar as crianças a se retirarem para um lugar melhor. Vocês vão continuar com a sua história do peregrino. Criança até 10 anos. Eu tenho visto crianças de 13 anos. Mas, para quem ainda não conhece, várias pessoas não estavam aqui ainda ontem. O pastor Weber é um velho amigo meu, né, de muitos anos atrás. Nós estudamos juntos, temos mantido um contato, tentado trazer ele várias vezes para cá, mas tem sido difícil, né? Ele acabou indo para o Vietnã na guerra e a gente perdeu o contato. Depois voltamos, né, pastor? E estamos novamente aqui. Então, ele é uma grande bênção. Ele tem tido seus estudos na área de missões, na área de conhecer a questão urbana, nessa parte de missões, e tem nos abençoado com esses estudos. Deus abençoe e dê um bom tempo agora para nós todos. Já pega um pouco. Bom, não sei nem a luz mais. Eu só muito mais. Tá? Não. Mas a gente pode tentar. Tá. Não. Pode chegar. Bom dia novamente. Bom dia. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, de conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo. E hoje de manhã eu queria separar esses primeiros minutos para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho até alguns marcadores de Bíblia aqui para distribuir. Pode pegar um por pessoa, um por família, para você lembrar de orar por nós. Weber, você me ajuda? Era para ter mais um filho aqui, mas não tá. Cadê o Gabriel? Vem aqui, criatura. Ajuda ali distribuindo do outro lado, por favor. Lembra de orar por nós. Nós estamos empenhados em um projeto de plantação de igreja ali na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba fica bem do ladinho de Campinas. Hoje nós temos 12 igrejas que já são parceiras nossas, que têm contribuído com o nosso sustento.
apesar de, e por não ser o suficiente, eu mantenho um trabalho paralelo a isso, né? Na área de educação, na área de consultoria pedagógica, e Deus tem nos dado esse desafio. Se você quiser e conhecer alguém que mora em Indaiatuba, coloca em contato conosco. Às vezes é um cristão que está buscando uma nova oportunidade, uma igreja fiel à palavra, buscando uma oportunidade para crescer em Cristo. Lembra de colocar a gente em contato para a gente poder ligar, para a gente poder dar sequência a esse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Aí tem a foto da nossa família, você está vendo a minha esposa aí. E se você conhece alguém que também está buscando alguma igreja, que está procurando missionários para poder adotar, para poder apoiar, o nosso alvo para 2025 é conseguir chegar ao ponto de ter o nosso sustento em tempo integral, para podermos dedicar ao ministério em tempo integral, pelo menos nessa primeira faixa, né, de 2 anos aqui no começo da igreja. O desafio de Indaiatuba é muito grande. Eu já participei de outros projetos de plantação, sendo tempo parcial, mas eu percebo que Indaiatuba requer essa disponibilidade de tempo um pouco maior. Então a gente está muito em busca de novos parceiros financeiros para a gente criar essa condição, ainda que temporária, para a gente conseguir dar essa alavancada no trabalho. Mas tudo, Deus sabe de todas as coisas, a gente está bem confiante de que Ele vai continuar conduzindo. Então fica aí com o nosso cartãozinho de oração. Lembra de orar por nós lá no seu tempo em família, em casa, e assim por diante. Aí eu trouxe alguma rápida apresentação aqui do trabalho que a gente está fazendo, né? Essa é a nossa família, nós somos originais de São Paulo, a nossa igreja mãe, a nossa igreja enviadora, é a Igreja Batista Regular em Jardim Moraes Prado, uma das igrejas que a gente participou no processo de plantação lá na periferia da Zona Sul de São Paulo. Na verdade, essa foi a 3ª igreja que a gente plantou das 4, não é? Lá em São Paulo. E hoje eles se tornaram a nossa igreja enviadora. Está aqui um pouquinho mais da nossa família, o Gabriel, o Weber e o Fábio. Aqui é a minha esposa Fabiana, a cachorrada que tem por lá também. E é uma bênção poder servir a Deus no ministério junto com a minha família. Todos, graças a Deus, muito apaixonados pelas coisas do Senhor. Esse é o templo que nós estamos usando nesse momento. A história de Indaiatuba é um pouco triste, porque o nosso projeto de plantação, ele nasce da morte de uma igreja, né? Então aqui existia uma igreja batista regular que funcionou por 25 anos, e por 25 anos ela nunca conseguiu levantar voo, né? Nunca conseguiu engajar. E aí evoluiu ao ponto da própria comunidade local entender que não tinha mais para onde ir, o trabalho foi encerrado. E a partir do encerramento do trabalho, como a gente estava numa cidade bem ao lado, cidade de Salto, a nossa associação nos pediu para irmos para lá e cuidarmos desse patrimônio, né? Porque é uma coisa muito bem localizada, o prédio avaliado em R$1,5 milhão, para vocês terem uma ideia, muito bem localizado, uma área muito grande. Então, a gente está usando esse espaço, mas recomeçando essa igreja, né? De fato, uma plantação, ou talvez para fazer mais sentido, uma replantação dessa igreja batista ali no centro próximo ao centro da cidade de Indaiatuba. Aqui na parte de baixo a gente tem um estacionamento bastante grande. Aqui embaixo também tem um salão, né, que a gente usava para o tempo com as crianças. Aqui tem um grande hall, que é o espaço menor que a gente está usando hoje para nos reunir. Atualmente nós estamos com um grupo de 8 adultos se reunindo nesse espaço. O nosso alvo é chegar até 20, até o mês de dezembro. E aqui na lateral, nessa extensão toda aqui, você tem o que é o nosso salão. Acho que tem foto de dentro. Esse aqui é o salão atualmente. Ele está todo desmontado e a gente tem se reunido aqui, nesse hall, né? Nessa lateral. Fizemos alguns trabalhos, algumas pequenas melhorias, algumas reformas lá na igreja. Aqui o Gabriel exercendo os dotes dele como pintor de paredes, né? Arrasou nessa pintura aqui, ficou muito boa. Alguns trabalhos que a gente tem feito nesse último período que a gente está lá, desde que a gente chegou, nos aproximando, tentando criar vínculo com a cidade. A gente acredita muito nisso, que a igreja não pode ser um hospital, onde a gente traz as pessoas doentes para serem curadas aqui.
uma grande lição que a gente aprende com o ministério de Jesus é que Jesus estava onde as pessoas necessitadas estavam. Ele ia até elas, né? Ele estava naqueles ambientes. Então a gente tem se movimentado nessa mesma direção. E aqui a gente tem uma foto de um trabalho que nós fizemos no Natal, uma vivência musical em um hospital psiquiátrico. Em Indaiatuba tem pessoas que moram lá, são alguma coisa perto de 80, 90 pessoas que moram nesse hospital psiquiátrico. Nós estivemos lá fazendo uma vivência, digo vivência porque não fomos só lá para nos apresentarmos. A gente entregou alguns pequenos instrumentos na mão dos pacientes, eles puderam participar da música, foi bem legal. Lembra de orar por essas pessoas, situação muito triste, viu? Gente esquecida, abandonada pela família ali naquele hospital. Patrick e Vanessa também tem uma condição muito específica com o filho que é autista. Eles estão comprometidos ali conosco nesse processo de recomeçar a igreja. Lembra de orar pelo filho deles. Muitas crianças, né, hoje em dia com essa condição, e a igreja precisa estar preparada para lidar com esse negócio. Então o Brian tem sido uma verdadeira escola para a gente. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele a partir dessa experiência para a gente poder alcançar outras pessoas, porque tem muita gente nessa situação. Fizemos também uma campanha do leite para abençoar um trabalho, alguns locais que fazem de viés social, né? Essa foto aqui, a gente entregando leite em um lugar que eles chamam de Cristolândia. Não sei se tem por aqui, mas lá em São Paulo vocês já devem ter visto na televisão a Cracolândia. E aí tem um trabalho da Igreja Batista da Convenção, onde eles vão lá, desafiam as pessoas, tiram as pessoas daquela condição e trazem ela para um retiro, né? E lá em Indaiatuba tem um lugar, e esse caso aqui era só para mulheres, né? E aí tem essa Cristolândia, a gente participou com eles lá, fazendo algumas atividades, trazendo o evangelho, e assim por diante. A minha esposa é psicóloga de formação, a Fabiana tem abordado a partir do conhecimento dela e usado essa frente de trabalho. As pessoas estão muito desesperadas e elas colocam toda a sua fé na psicologia, né? Elas acham que quando elas encontrarem um psicólogo, elas vão conseguir ter resposta para as grandes questões da vida delas. Um grande engodo. A gente sabe que a resposta está na palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, fonte de conhecimento de Deus. A Fabiana tem usado essa ferramenta para introduzir o aconselhamento bíblico. Hoje ela tem 8 mulheres que ela atende, algumas presencial, muitas no formato online. Então, inclusive, se você conhece alguém que está buscando uma profissional dessa área com a confiança de que não vai estar falando abobrinha, né, colocando o potencial humano lá nas alturas e deixando a Bíblia como uma alavanca para melhorar o seu estado emocional, a Fabiana está à disposição para poder atender, para poder aconselhar, e tem sido uma frente de trabalho importante para a gente entrar em contato com as pessoas ali na cidade. Aqui uma foto de outro trabalho social que a gente se envolveu. Nessa primeira fase do projeto é muito importante a gente respirar a vida da cidade. No que a cidade está engajada, o que é importante para a cidade nesse momento. Então, isso aqui é uma foto de uma campanha do Agasalho. A gente transformou o nosso prédio em um ponto de arrecadação da comunidade para a campanha do Agasalho. Foi bem legal. Eu pude conversar bastante com a secretária de assistência social, a Graça. Lembra de orar por ela, muito aberta para as questões do evangelho também. Esse aqui é o nosso grupo atual. Está faltando uma pessoa ali que chegou depois, né, que a gente tirou a foto, que é o Rui, mas esses são os irmãos que estão comprometidos conosco nessa primeira fase do projeto, pelos próximos 2 anos, pelo menos, até a gente conseguir dar o próximo passo nessa fase do projeto, tá bem? Então fica aí para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Lembre de orar pelas nossas ações de evangelismo. Isso é um folheto que a gente usa lá para introduzir a questão do evangelho, e eu fiz questão de trazer para você entender. Na porta da igreja, bem na frente, tem um parque ecológico. O parque ecológico, ele corta 80% da cidade, ele é muito grande, são 15 quilômetros de extensão. E aí tem a pista de bicicleta, de caminhada, a parte verde, e no meio, ao longo de toda essa extensão dos 15 quilômetros, a gente tem um lago muito bonito, é um parque ecológico. Então, ao todo, você tem uma extensão de 30 quilômetros, né, de espaço, e ali as pessoas se reúnem com muita frequência, as famílias vão lá, fazem churrasco, festa de aniversário. Se bobear, já rolou até casamento e funeral lá, vou te falar. É um negócio muito frequentado pelas famílias.
e ali tem sido um campo frutífero para a gente poder fazer novos contatos e assim por diante. Então lembra de orar por esses trabalhos e que Deus dê esse vigor e essa paixão, né, por continuar pregando o Evangelho para aquelas pessoas. Muito bem, então nós conversamos ontem sobre o nosso segundo reset. Eita, acho que eu voltei demais. Sim, recebi uma mensagem da tia Afasta dizendo que agora ela é tia Alegra. Depois de receber e de conversar com vocês, a tia Afasta virou tia Alegra e a tia Aflige virou tia Anima. Então parabéns, vocês fizeram um bom trabalho de conselheiros bíblicos. Ontem essas mulheres estão renovadas, abraçando a radicalidade de Jesus. Nossos 2 resetes que a gente conversou aqui, sair desse lugar de um adorador, de um contemplador, de um admirador de Jesus e ir para uma esfera que envolve compromisso com a imitação. Aonde Jesus marcou o pé dele, eu vou lá e coloco o meu pé bem em cima e sigo as suas pegadas, e não posso limitar o meu compromisso com Cristo a concordar com as coisas que ele falou. Jesus falou sobre amar o inimigo. É verdade, amar o inimigo. Jesus falou sobre amar o próximo. É verdade, é isso mesmo, tem que amar o próximo. Mas na prática, né, no dia a dia, na realidade, o mais longe que a gente vai em amar o nosso vizinho é fazer um aceno, né, dizer bom dia, vizinho, né, no máximo. E Jesus certamente iria muito além disso. Não dá para amar alguém só fazendo acenos com a mão ou consentindo com a cabeça. Então a gente precisa realmente nos movermos na força do Senhor para esse compromisso com a imitação de Deus. E uma coisa que nos ajuda nesse processo é quebrarmos a moldura de ouro que nós estamos construindo a respeito da imagem desse Jesus ariano, de olhos azuis, cabelo penteado e roupa passada na 5 a seco, né, onde ele caminhava entre as pessoas da sua região, distribuindo beijos e tocando a sua mão, abençoando as criancinhas, e todo mundo pulava, né, como bambis assim, felizes, andando na natureza, e Jesus gravitacionando entre eles, esbanjando odores de flores e coisas desse gênero. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que a gente cria na nossa mente. A Bíblia pinta um Jesus muito mais radical, um Jesus muito mais de carne e osso, com os pés no chão, empoeirado, fedido, sujo, e que lidava com as questões do dia a dia, que lidava com as questões reais que estavam ali em torno, que tocava em pessoas doentes, em pessoas que eram rejeitadas e ninguém queria chegar perto, em lugares onde ninguém imaginava que um cristão sequer deveria entrar, e lá estava o nosso Jesus. Então abraçar a radicalidade de Cristo é o segundo reset que a gente precisa dar. Quebra essa moldura dourada, né, que você tem mantido na sua mente a respeito de Jesus. E agora de manhã eu quero te dar o terceiro reset. Se prepara aí, hoje à noite eu vou dar o quarto. O João tinha dito para mim que ia pregar 4 vezes, então eu vim com 4 resets, mas eu já providenciei o quinto, que eu vou entregar para vocês amanhã de manhã. E hoje, agora cedo, quero te dar 3, muito de uma fala prática, né, de uma linguagem um pouco prática, de como a gente pode começar a efetivar todo esse negócio. Abre aí a sua Bíblia comigo, por favor, para o texto de Efésios. Nós vamos olhar para 2 textos hoje, Efésios e Colossenses, mas esses textos me levam a pensar a respeito da prática cristã no que diz respeito ao evangelismo. Eu não sei o que vem à sua mente quando se fala a respeito do evangelismo. Eu tenho tido essa conversa nas igrejas por onde eu passo, e tenho feito essa pergunta: o que vem à sua mente quando a gente fala, quando a gente pensa sobre evangelismo? E o texto, esses 2 textos que Paulo nos dá, de Efésios e de Colossenses, nos dá uma direção, uma luz bem interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então o nosso tema de hoje de manhã é o evangelismo singular. Eu quero explorar com vocês 6 estilos que a gente pode identificar ou presumir de que hajam 6 formas, 6 abordagens diferentes que cada pessoa tem a partir da sua própria personalidade, que é capaz de comunicar o evangelho de uma maneira relevante, que faça sentido. Eu sendo da área da educação, às vezes me preocupa muito ver os mestres, ver os professores, ver os cristãos muito comprometidos com o conteúdo em si, mas pouco comprometidos com a compreensão do ouvinte. Então, é importante a gente pregar o evangelho demais. O evangelho é tudo, em todos, não é? A partir de Jesus, a mensagem central de Gênesis
Apocalipse. Mas nós, enquanto portadores, enquanto mensageiros, a gente também tem que se preocupar em entregar essa mensagem de uma maneira que faça sentido para quem está ouvindo a gente. Não é isso? Então eu tenho explorado muito essas ferramentas, essas alternativas para que a gente possa pregar o Evangelho de maneira fiel às Escrituras, mas enquanto isso respeitando ou se preocupando com a maneira que faça sentido para o nosso ouvinte. É um pouco disso que a gente vai falar hoje de manhã. Mas olha o que diz Efésios 4:11. Ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Paulo fala e faz esse destaque parece que Deus está separando algumas pessoas e dando a elas uma incumbência, um dom específico, que é o dom de evangelismo. Aquela pessoa, ela é um evangelista. Agora olha para Colossenses capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 3 até o 6. O texto diz assim: orem também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com devida clareza. Versículos 5 e 6. Vivam com sabedoria entre os que estão de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Se você olhar bem para a estrutura desse texto, você vai perceber que o versículo 3 e 4, parece que o apóstolo Paulo está falando sobre ele mesmo, e ele se enxergava como esse evangelista, mas logo abaixo no versículo 5 e 6, ele muda o tom, ele muda a incumbência, é que ele está falando sobre o evangelismo em si. E eu acho que para muitos de nós, essa questão do evangelismo, ela acaba se tornando um tabu, começando por esse problema. A gente não diferencia o que significa ser um evangelista, uma pessoa com dom para evangelista, e a questão da ação do evangelismo em si. São duas esferas diferentes que Paulo mostra para a gente aqui em Colossenses. Então eu fiz uma tabelinha para talvez ajudar a gente a entender um pouco melhor. E quando você descola a ideia de fazer evangelismo da ideia do dom de evangelismo, você pode sentir um pouco mais tranquilo a respeito de fazer o que precisa ser feito. Olha que interessante como que fica essa tabela. Quando eu olho para Colossenses, o texto de Paulo me dá duas figuras. Eu tenho aquele cara que é o evangelista por dom, e eu tenho aquele cara que é o crente evangelista, o cara que fala de Jesus. E ele traz as prioridades e a atuação diferente de cada um deles. O cara que tem o evangelismo por dom, a prioridade dele é falar com clareza e coragem para aproveitar todas as oportunidades. E a sua atuação é uma proclamação corajosa. Mas quando eu olho para o texto, ele também fala sobre crentes evangelistas, e ele muda, ele dá uma ajustada na sintonia, e diz: olha, a prioridade de vocês é oração, é sabedoria, é socializar, é viver ali em comunidade, se conectar com as pessoas que estão em sua volta, ser sensato, e a sua atuação de proclamar a Cristo deve ser a partir de atos instigantes. O que são atos instigantes? São aquelas oportunidades que nós vamos encontrar no nosso cotidiano para poder mostrar para a pessoa o quanto a graça de Deus nos mobiliza para podermos abençoar e sermos abençoadores de quem está à nossa mão. Percebe? Então existe uma modulação na fala do apóstolo Paulo, e eu acho que para muitos cristãos a questão do evangelismo é um tabu, justamente porque a gente não tem essa capacidade de fazer essa diferença. A gente se cobra muito, como se nós tivéssemos esse dom do evangelismo, aí a gente começa a se comparar, não é assim? Você olha para aquela pessoa que você sabe, aquele cara ali tem o dom, hein? Que ele sabe falar de Jesus, ele fala com tanta espontaneidade, nossa, que negócio incrível. E aí você começa a se comparar com aquela pessoa e vai criando uma distância, fala: eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir ser igual a ele, eu nunca vou ter essa ousadia, eu nunca vou conseguir fazer exatamente como ele faz. E de um jeito ou de outro a gente vai se fechando, a gente vai
se distanciando, e se não é o pastor futucando a gente para distribuir um folheto de vez em quando, a gente realmente não se mobiliza nessa direção de compartilhar a nossa fé. Agora, se eu começo a entender que a Bíblia também me dá essa camada do crente evangelista, o crente que tem o compartilhamento do evangelho como estilo de vida, eu posso encontrar formas a partir da minha própria personalidade para compartilhar de maneira fiel, porém a partir de quem eu sou, a mensagem de Jesus. Eu não preciso ficar me comparando, eu não preciso ficar achando que existe uma grande lacuna entre aquele cara que é o dom de evangelista e eu, pobre de mim. Não. Deus pode e quer usar cada um de nós a partir de quem nós somos. Então, eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa na palavra evangelismo ou evangelista, mas das pesquisas que eu tenho feito por onde eu passo, nas igrejas que eu tenho conversado, sempre aparecem coisas positivas e negativas. Então olha que interessante, eloquência, conhecedor e preparado, uma pessoa que está sempre em busca de descobrir coisas novas e trazer novidades na sua fala. Essa é a cena positiva, pensando em evangelismo. Mas aí quando a gente fala do lado negativo, as pessoas dizem, pastor, eu não compartilho muito o evangelho porque eu tenho medo de ser um incômodo. Eu não quero incomodar o meu amigo, às vezes ele já tem a religião dele lá, né? Quem sou eu para ficar questionando, olha o politicamente correto, né? A radicalidade de Jesus nos ajuda nesse sentido, mas às vezes a gente não fala de Jesus porque a gente não quer incomodar a outra pessoa. A gente não fala de Jesus porque a gente usa a camisa da timidez, ou as pessoas invariavelmente ainda acreditam que o evangelismo é um dom especial. De fato eu acredito que ele é, mas isso não é um motivo para a gente não compartilhar a nossa fé. E aqueles casos que não compartilham a sua fé porque tem medo das perguntas que podem surgir. Não, mas e se ele começar a me perguntar, né, se o mundo só tinha Adão e Eva, como que eles tiveram filhos, né, Caim e Abel, aquela história toda, me conta, me explica isso melhor. E às vezes as pessoas fazem isso. Para fugir da realidade, da mensagem do Evangelho, eles começam a enveredar por questões polêmicas, para tentar tirar o foco daquela mensagem. Aí a gente tem que ter a perspicácia para dizer, olha, sua pergunta é muito boa, mas o assunto aqui é outro, vamos retomar, né, o destino da sua alma, o quanto Jesus fez e pode fazer ainda por você. Então, essas são as questões que estão rondando na cabeça dos crentes, e se você já foi a São Paulo, talvez a sua imagem... aqui está o som, né? Se você já foi a São Paulo, talvez a imagem que você tem de evangelismo possa estar aproximado disso aqui. Lá na Praça da Sé, tem sempre alguns, não sei, eu olho para esse cara ali, eu fico imaginando, João Batista devia ser alguém mais ou menos assim, né? Barbudo, meio esquisitão. Mas sempre lá na Praça da Sé, eles fazem um risco, né? Um círculo de giz. Vocês já viram isso lá em São Paulo? Já foram lá? Já viu? Eles fazem um risco, só faltou fazer um pentagrama no meio. Eles fazem um risco de giz e esses caras ficam lá gritando e acho que na cabeça deles eles estão fazendo evangelismo. Mas dá uma olhada nas figuras que aparecem nesse vídeo. Estive lá em São Paulo recentemente e vi uma cena parecida com essa, quis trazer para vocês refletirem comigo que isso não é o evangelismo que a Bíblia indica para nós. Ganhar alma, não é expulsar as almas, não.
satisfazer os favores. E querer satisfazer o desejo do nosso Pai. Porque o diabo, quando fala mentira, fala do que é bom. Porque é pai da mentira. Vocês estão querendo o quê? É mentira? Vocês estão querendo o quê? Evangelho de RR? Evangelho de Aracajé? Evangelho de Deus? Traz espada em cima de uma testa erradora. Evangelho de Jesus? Traz uma espada em cima de uma testa dúbia. Evangelho de Jesus? Traz espada em cima de um pé de viado. Evangelho. Vocês imaginam o pastor João Paulo lá na Praça da Sé, com uma Bíblia na mão, dando uns tapas nela desse jeito assim, né? E às vezes a gente vai criando de novo essas imagens, esses estereótipos equivocados a respeito do que significa compartilhar o Evangelho de Jesus. Isso nos distancia desse privilégio enorme que nós temos, que é de repartir essa mensagem e a nossa própria história de vida. Então eu quero mostrar para vocês 6 personalidades, né, 6 estilos que a gente tem, 6 estilos que a gente pode usar, e Deus vai usar a partir de quem eu sou, para que eu possa compartilhar o Evangelho com quem está à minha volta. Eu gosto muito desse texto, João 20, quando os discípulos estão acuados, amedrontados, depois que Jesus morre, parece que ele não ressuscitou, né? Os discípulos estão lá, todos trancados dentro da casa, e essa cena é muito linda, porque o texto é muito claro sobre o medo, sobre o pavor. Eles estão ali temerosos pela sua própria vida, e aí Jesus entra, aparece no meio deles, tem toda aquela conversa, e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Amém. Na nossa teologia neotestamentária, todo discípulo de Jesus é um enviado. Todo discípulo de Jesus é um missionário enviado de Deus, para uma área específica, para corações específicas. E aí o livro de João acaba e a gente começa com Atos 1, e onde estão aqueles homens covardes e medrosos? Pregando e batizando, e em cima lá gritando sobre Jesus e confrontando. Daqui a pouco alguém é preso, daqui a pouco alguém é surrado. Percebe? Então essa percepção de que há um Cristo vivo, de que há um Cristo ressurreto que venceu a morte, que derramou sobre nós o seu Espírito, deve nos mobilizar. É a nossa energia engajadora para a gente abrir as portas, deixar a nossa covardia, deixar o nosso medo de lado e começar a subir nessa visão e nessa compreensão do enorme e maravilhoso privilégio que é de compartilharmos o amor de Jesus para as pessoas. O terceiro reset, então, que eu trago para vocês hoje é exatamente esse: seja você e impacte os outros com a mensagem do Evangelho. Você não precisa ser culto como fulano, extrovertido como Beltrano, conhecedor como Ciclano. Seja você. Eu gosto desse texto, porque o Senhor está enviando a você, Ele envia a mim. E o Espírito Santo vai aparando as arestas e nos transformando à imagem de Jesus, mas Ele te deu um jeito especial de ser. Ele te fez com uma personalidade muito específica, e será a partir disso aí que Ele vai justamente usar para que você compartilhe o Evangelho. Não se compare, não se culpe, porque não é assim que Deus trabalha na lógica de um filho, né? Senão a gente acaba vivendo como órfão e não verdadeiramente como um filho de Deus. Primeiro estilo, está anotando aí, coloca na sua mente. Primeiro estilo, algumas pessoas têm esse aqui, que é o que a gente conhece como estilo direto, que é muito baseado no exemplo de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 22 até o 24, abre lá comigo, vamos olhar para esse texto. A gente vê, né, que Pedro, ele tinha um jeito muito peculiar de compartilhar a mensagem do Evangelho. E de novo, se a gente não entender quem nós somos, qual é o nosso jeito de ser, a gente acaba achando que não seremos capazes de fazer também. Mas todos nós podemos. O povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano estabelecido de Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois
pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi, e assim Pedro continua. A gente percebe algumas pessoas que têm esse estilo de compartilhar o evangelho, que é um pouco mais direto. A gente olha para Pedro, a gente percebe que é uma pessoa muito confiante. A gente olha para Pedro, que é uma pessoa muito assertiva na sua fala. A gente olha para Pedro e a gente percebe que ele é um cara que vai direto ao ponto. Alguns de nós somos assim. Alguns de nós vamos conseguir compartilhar a mensagem do evangelho de maneira objetiva, de forma direta, ali, na cara, na lata, mas nem todos. Será que você conhece alguém que tem esse estilo? Né? Aquele estilo mais embativo, aquele estilo mais confrontador, aquele cara que chega ali no almoço da família e geralmente ele estraga o almoço da família. Você conhece esse cara? Estraga, né? Daquele jeito. Ele abre a Bíblia e ele começa a falar dos pecados dos familiares, e ele vai citando a Bíblia e vai descendo a madeira na cabeça de todo mundo e doa quem doer. Algumas pessoas são assim, mas nem todas são assim. Algumas a gente pode olhar para esse segundo estilo, que é muito olhando para o estilo de Paulo, ali olhando para o texto de Atos 17, olha lá comigo também esse texto. A gente encontra um Paulo que sim, tem algumas características como sendo alguém direto e tal, mas pela sua própria história, pela sua trajetória e pela sua personalidade, o apóstolo Paulo pode ser enquadrado nesse perfil que a gente chama do estilo intelectual. Atos 17, 16 até o 19, o texto diz: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, lhe perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? E outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? E aí a história continua. Depois você pode chamar o João Paulo no almoço, ele te explica o que é epicureu, ele te explica o que é estoico, ele explica tudo isso para você. Mas o nosso ponto aqui é observar como que Paulo tinha uma abordagem mais de debate, né? Tem gente que adora receber testemunho de Jeová em casa. Minha esposa é uma dessas. Eu sou o contrário. Quando eu vejo um testemunho de Jeová, eu fujo, né? A Fabiana parece que é um imã. O testemunho de Jeová toca a campainha, ela já fica toda animada, né? Porque é a cara dela. Ela gosta de entrar no embate. Vem cá, abre esse texto aqui, né? Aqui lá no grego, ró, tutus, tonós, né? E vai em pau, e ali ela mete bronca. E tem gente que gosta, e aí o cara vai na filosofia, o cara vai na história, e ele puxa aquele elemento lá em 1400, lá em 324, ele vai fundamentando. Algumas pessoas são assim. Pode ser que você seja assim. O que eu quero que você entenda é que Deus quer usar o seu jeito de ser. Porque enquanto a gente ficar se comparando com o fulano, com o beltrano, a gente sempre vai achar que não podemos fazer. Mas Deus nos fez de uma maneira muito específica. São pessoas em geral muito inquiridoras, analíticas, que gostam de estabelecer uma linha de raciocínio, trabalhando com a lógica, citando teóricos e outras situações como essa. Conhece alguém que é assim? Talvez seu marido, né? Olha, se você está em dúvida, se você é casado, você fala assim: eu acho que eu sou intelectual. É só olhar para o lado e perguntar para a sua esposa: meu bem, eu sou esse aí mesmo, né? Ou para o seu filho, ou para a sua filha, ele vai saber: não, você, desculpa, você não tem nada de intelectual, né? Não é seu estilo, não. Mas tem gente que é assim. E tudo bem ser assim, e tudo bem não ser assim. Sabe, nesses anos passando pelas igrejas, eu tenho tentado, inclusive tem um teste que a gente aplica. Quando é uma oficina um pouco maior, a gente tem tempo, a gente aplica um teste e a pessoa pode responder algumas perguntas e no final ela sabe exatamente qual é o estilo dela. Mas com essas dicas que eu estou te dando, você já pode ir tendo uma ideia. Mas o ponto central aqui é esse: se você conhece quem você é e o jeito que Deus te fez, você pode ser muito melhor utilizado pelo Senhor e começa a se livrar desse sentimento de culpa que nos persegue, achando que a gente não consegue fazer evangelismo como deveríamos. O terceiro estilo aqui, chamado de testemunhal, ele é inspirado naquele cego relatado em João 9. Olha lá comigo João capítulo 9, versículo 25, onde o texto
vai contar aquela história onde Jesus traz a vista para aquele homem, e ele diz, não sei se ele é pecador. Respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O estilo testemunhal tem essa característica de ser uma pessoa que compartilha o evangelho a partir da sua história, a partir do seu testemunho. Vocês lembram dessa história aqui, né? O cara é curado, e aí os fariseus vão atrás dele, eles queriam saber quem foi que curou e tal, e ele de uma maneira muito sincera, muito pura, ele disse assim, cara, eu não sei nada de história, eu não sei de onde ele veio, eu não sei falar em grego o nome de Jesus, eu não sei a teologia densa, eu não sei nada disso. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Apesar de tudo isso, eu experimentei, eu entrei em contato com Cristo, e deixa eu contar para você o que ele fez na minha vida. E aí você começa a compartilhar, e de novo, a partir do seu próprio estilo, Deus vai conduzir a palavra ao coração daquela pessoa e vai fazer a obra, porque é Ele mesmo quem converte, como a gente já sabe. Então esse cego, ele é um exemplo muito bacana, porque ele nos mostra essa possibilidade de contar o testemunho. Você é aquela pessoa que tem clareza, que gosta dos mínimos detalhes, né? Que gosta de contar histórias. Geralmente a sua esposa até chama a sua atenção e fala, de novo essa história, você vai contar isso aí de novo, né? Ou vice-versa, você é sempre acusado por ser uma pessoa que fala demais, assim, ó, pode parar de reclamar, foi Deus que me fez assim, né? E Ele vai me usar desse jeito, e é assim que eu quero servir ao Senhor. Mas é aquele cara que entra no banco, aquele cara que senta no ônibus, e dentro de 2 segundos ele já está conversando com alguém, contando uma história, compartilhando, e daqui a pouco vem um assunto sobre Jesus. Irmãos, o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas através de pessoas que têm esse estilo testemunhal. A minha mãe tem esse estilo. Ela gosta muito de relembrar das coisas. Tem uma história, minha mãe sempre conta de um dia que a gente não tinha nada para comer em casa, e aí ela orou, e aí falou para o meu irmão ir no mercado, ver se tinha alguma coisa na lixeira para a gente aproveitar, algum legume, alguma coisa assim. E quando meu irmão estava indo lá no mercado, ele encontrou um pacotinho de cenoura, que alguém provavelmente voltando da feira deixou o pacotinho de cenoura cair, e meu irmão voltou para casa e ele disse, olha, mano, que Deus trouxe para a gente, tá aqui uma cenoura. E minha mãe conta essa história, e fica gravado no nosso coração, e ela emenda essa história e começa, olha, Jesus provê na nossa vida. Jesus cuida da gente dos mínimos detalhes, assim como Ele enviou o seu Filho e morreu na cruz, e pronto, já ganhou o coração e a atenção do seu ouvinte. Deus quer usar você do jeito que você é, não precisa se comparar. Se livra desse sentimento de culpa e deixa Deus usar você do jeito que Ele mesmo te fez. Você conhece alguém que é assim? Será que esse é o seu estilo, um estilo mais testemunhal, que gosta de trazer à memória as coisas que Deus tem feito? E também tem esse aqui, olhando para o exemplo de Lucas 5:29, vamos olhar lá? Abre aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 5. O versículo 29. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. A gente pode arriscar aqui em dizer que Mateus era um cara muito interpessoal. E eu imagino que deve ser uma linha certa essa. Esse risco deve ser um risco certo. Porque como um cobrador de impostos, ele já deveria ter sido rejeitado pela sua família. Não é isso? Possivelmente seus pais até fizeram um funeral simbólico indicando que aquele filho estava morto. Porque ele passou a trabalhar para o inimigo de Israel, como um cobrador de impostos. Mas Mateus ainda conseguiu então, do zero talvez, recomeçar um novo círculo de amizade. E quando ele encontra com Jesus, não faltou gente para ele convidar, não. Né? Às vezes a gente, no nosso dia a dia, fala assim, outro dia eu fiz essa pergunta lá no nosso grupo. Coloca aí num papel 3 amigos íntimos que você tem. Cara, uma dificuldade. O pessoal não conseguia passar do 2. Pastor, eu tô aqui lutando. E aí eu coloquei uma gravação, não pode ser da família. Aí que não vinha nada mesmo. Né? A gente nota que nos últimos séculos, nas últimas décadas, o número de pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos íntimos tem reduzido cada vez mais. Mas as pessoas que têm um estilo interpessoal como Mateus estão sempre rodeadas de bons amigos. São pessoas que têm uma marca com a simpatia, são bons de papos e muito fácil de fazer amizades. No momento em que Jesus
encontra com Mateus e diz, olha, vamos lá na sua casa fazer um jantar, na hora, pegou o WhatsApp ali, mandou pra galera, ó, jantar lá em casa, e não faltou gente, a galera compareceu e foi um banquetão até onde a gente sabe. Até os fariseus chatos chegarem e estragarem o rolê. Mas Mateus era um cara super interpessoal. Talvez você é assim. Talvez é a partir desses relacionamentos que você tem no seu cotidiano. E é isso importante, irmãos, porque dependendo do seu estilo, o fruto pode ser que demore um pouco mais. Um cara que é do estilo direto, o cara que é do estilo intelectual, em geral, ele vai compartilhar o evangelho rapidamente ali numa primeira, numa segunda conversa. O cara que tem esse estilo mais do interpessoal, né? O cara que tem esse estilo mais testemunhal, é mais processo. É um encontro, são 2 encontros, e aí um café, e aí uma festa de aniversário, e você vai aos poucos compartilhando, entregando a mensagem do evangelho, e aquilo vai fazendo muito sentido para aquela pessoa até o ponto em que ela toma a sua decisão por Cristo ou não, né? E é assim que a gente entende. Então, de novo, por que é importante você conhecer o seu próprio estilo? Porque às vezes você está se cobrando de uma forma, mas Deus te fez de um outro jeito, e a gente sabe que o estilo interpessoal, inevitavelmente, ele é muito mais demorado, né? Do que necessariamente uma pessoa que tem aquele estilo direto. E o último estilo é o estilo da mulher samaritana. João capítulo 4, não é lindo aquele texto? Os discípulos estão lá na cidade fazendo compra na van, né, parcelando as compras lá no cartão da van e tudo mais. E aí a mulher samaritana tem um encontro com Jesus e ela entendeu que ele era o Messias. Ela corre para a cidade e quando ela volta da cidade, ela volta com meio quilo de pessoas. Isso é maravilhoso. Para nós que somos plantadores de igreja, a gente está sempre orando, Deus, manda um convidativo para cá, porque eu estou precisando muito de alguém. Tem pessoas que são assim. Cara, eu faço 10 convites para o pessoal para vir para a igreja, não vem uma alma penada para o culto. Aí tem aquela, lá em Salto a gente tinha uma moça assim, Roseli o nome dela. Todo domingo a Roseli chegava com alguém debaixo do braço, não é possível, essa mulher tem alguma coisa. Eu convido, ninguém vem. Mas todo mundo que Roseli convidava, quase sempre estava lá. Pode ser que esse seja o seu estilo. De repente você está perdendo o maior tempão aí, tentando ser um intelectual, tentando ser o cara direto, tentando impressionar as pessoas com as teorias e assim por diante. Deus fez você como esse estilo convidativo. Uma pessoa que através do seu próprio testemunho, aquilo que você experimentou com Jesus, você gosta de receber pessoas em casa. O convidativo, geralmente o carro dele falta bancos, não é? É uma pena que no Brasil a gente tenha poucas opções de carros com 7 lugares, mas um convidativo está sempre pensando, nossa, será que se eu comprar uma Kombi? Não, acho que eu vou comprar uma Kombi, porque aí eu consigo levar mais gente para a igreja, né? Ô mulher, vamos comprar uma Kombi, eu dirijo uma, você dirige outra. Não, pastor, vamos comprar um ônibus, vamos adesivar assim, ó, Igreja Batista da Graça, a gente sai na cidade pegando as pessoas, eu só tenho umas ideias meio malucas assim, mas é o jeito dele. Porque Deus fez ele assim, ele gosta de convidar, ele é hospitaleiro, ele gosta de receber pessoas em casa. Você gosta de receber pessoas em casa? Geralmente é ou o marido ou a mulher gosta muito, um ou outro gosta pouco, né? É um embate. O marido quer, ou a mulher quer muito, e aí o outro fala, de novo, você vai... Lá em casa é assim, não é o meu estilo convidativo. O meu é mais o interpessoal, mas eu gosto demais de receber gente lá em casa. E aí tem todo um preparo, né? Vocês homens que lidam com isso, sabe o que eu estou falando? Tem todo um preparo, tem que abrir uma agenda e falar, meu bem, então vamos conversar aqui sobre a nossa agenda de hospitalidade esse mês, né? Eu quero receber essa pessoa no dia tal, essa pessoa no dia tal, e quase sempre eu consigo cumprir essa agenda, mas em geral Fabiana, convidei o Rui e ele vai vir almoçar com a gente hoje. E ela disse, não acredito que você fez isso de novo. Mas é muito nessa linha. Uma pessoa que gosta de receber pessoas em casa, relacional, persuasivo. Bom, o assunto não é muito longo. Tem mais um último aqui, que é o estilo da Tabita, que é aquele pessoal que é mais para a linha do assistencial. Gosta de ajudar, trabalha nos bastidores, não gosta de aparecer muito, mas está sempre ali de olho em atenção para alguma oportunidade para servir as pessoas com algo em que elas estão em carência. Mas eu dei uma acelerada, porque eu queria chegar no pensamento conclusivo. Eu quero fazer uma atividade manual com vocês, para a gente sair daqui pronto, para poder compartilhar o Evangelho, independente do nosso estilo, apesar dele. 3 pensamentos conclusivos. Primeiro, lembre-se
que para muitas pessoas, em geral, o evangelho é um processo. O Instituto Haggai fez uma pesquisa, eu não sei o quanto ela é fundamentada, também não tenho a fonte aqui para citar para vocês, mas eles indicam que uma pessoa ouve o evangelho de 8 a 10 vezes antes de tomar uma decisão por Cristo. Então segura a onda, segura a ansiedade, seja paciente. Eu gosto de pensar muito na ideia de uma corrente, né? A corrente tem muitos elos. Cada contato que a gente tem com uma pessoa, cada vez que a gente compartilha o evangelho, aquela pode ser um elo dessa corrente. E o último elo pode ser o ponto em que a pessoa entrega a vida para Cristo. Você nunca sabe em que ponto da corrente ela está. O fato é, eu quero ser parte desse elo. Eu quero ser um elo. Então, se o seu estilo é o direto, enxergue-se assim. A minha conversa com essa pessoa pode ser a última antes dele entregar a vida a Cristo. Mas também pode ser a primeira. Nós não podemos desanimar. E imaginar que porque aquela pessoa não entregou a vida a Cristo, o nosso trabalho não está feito. Aliás, eu tenho uma opinião muito particular a respeito disso. Eu acredito que o trabalho de evangelismo bem feito, ele começa e termina quando a mensagem é proclamada e não quando a pessoa se converte. Para pensar um pouco comigo sobre isso. Nós não somos responsáveis e não estamos com garantia que aquela pessoa vai tomar uma decisão por Cristo. Portanto, para mim, o bom evangelismo não é aquele que culmina com a conversão. Isso é muito baseado em uma mentalidade de resultado, de progresso e assim por diante. Mas o bom evangelismo é aquele que é proclamado. Você puxou alguém, sentou do lado dela, compartilhou o evangelho, pronto, o evangelismo foi feito. E bem feito. Compartilhou a mensagem, então você já pode considerar que aquele evangelismo foi bem sucedido. O resultado fica nas mãos de Deus. Então lembre-se que essa situação ela é processual. O próprio Paulo indica isso para a gente quando escreve aos Coríntios, não é? O nosso trabalho como colaboradores de Deus é arar a terra, é semear a semente, e é uma semeadura, e é dura mesmo, viu gente? Não é mole não, podia chamar semeia mole, mas chama semeadura, e é duro demais. Você semeia, e muitas vezes não vai vir nada, mas se você semeou, o trabalho está feito. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Outro pensamento conclusivo, em geral, o que abre portas para o evangelho não são as nossas palavras, mas também as nossas ações. Diz lá João: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de ações. Muitas vezes a gente só vai conseguir a oportunidade de compartilhar o evangelho com alguém depois que a gente conseguir a atenção dela por meio de uma ação que revele a essência do evangelismo. Outro dia eu estava andando com os meninos lá na cidade e de novo, né, Deus faz esses encontros. E como é engraçado como essas coisas acontecem. A gente estava lá passeando com a nossa cachorra e aí veio um rapaz na nossa direção, né? O Weber estava comigo. Como foi que a conversa começou, Weber? Ele falou assim, que cachorro bonito! Obrigado, né? E tal. Que raça é? Começa a olhar, começa assim. Cara, eu fico imaginando que se Deus virasse homem, ó, pra você ver a conversa do cara. Ele tava bêbado, mas tudo bem. Eu fico imaginando que se Deus um dia virasse um homem, Deus também ia sair na rua com o cachorro dele, assim, ó. Ele fez bem assim. Deus ia sair assim com o cachorro dele na rua. E Deus ia mostrar como ele cuida dos animais. Se um dia Deus virasse homem, eu tenho certeza que ele ia cuidar dos animais. E aí a gente ali, naquele momento, a gente fala assim, rapaz, você sabia que Deus sim virou homem? Foi mesmo, né? Sim, Deus virou homem, digo mais, virou homem e amava muitos animais. Você conhece aquela história que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? É mesmo, né? Ele bêbado, mas muito espantado. E olha que interessante, uma ação simples. A gente estava ali passeando com a cachorra, bem cuidado, coisa assim, mas aquilo chamou a atenção dele e abriu uma porta para a gente começar a compartilhar o evangelho depois. Ele falou, mas foi mesmo que Deus virou? Virou? Eu falei assim, foi sim, rapaz. Você não lembra não onde foi que Jesus nasceu? É mesmo, Jesus nasceu na estrebaria. E o que é que tem na estrebaria? Tem animais, ele falou, né?
e parece que as coisas estavam ligando ali na cabeça dele, mesmo bêbado, parece de alguma forma aquilo fez sentido para ele, e a gente conseguiu compartilhar o Evangelho. Mas ações do dia a dia, ações simples. Eu citei um exemplo de muitos outros que têm acontecido e que certamente estão acontecendo na sua vida também. A gente precisa estar atento a essas oportunidades e, como Paulo sugeriu lá em Colossenses, podemos viver com atos instigantes, trabalhando para abrir os olhos e o coração dessas pessoas. E terceiro e último, é uma parceria, né? Afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Não desanimemos. O trabalho bem feito não é aquele que produz o resultado da conversão. O trabalho bem feito é aquele que abre a boca a partir de quem você é, do jeitinho que Deus te fez, né? Com a língua presa que você tem, com a voz baixa ou com a voz alta, com a voz rouca. Talvez você é falador demais, talvez você é falador de menos. Deus vai usar você do jeitinho que Ele te fez. Abra o seu coração e diga: Senhor, me ajuda a parar de me comparar com os outros. Me ajude a parar de achar que eu só vou conseguir ser efetivo e instrumento nas suas mãos quando eu... É claro que a gente tem que sempre buscar formas de melhorar a nossa capacidade de compartilhar o Evangelho, mas seja você mesmo. E quando você for você mesmo, Deus vai usar esse seu jeito para impactar os outros. Algumas sugestões de livros para você poder considerar. Muito do que eu falei aqui hoje, baseado nesse livro, Cristão Contagiante. Acho que ele está até fora de linha, mas você deve encontrar ele num PDF pirata aí para você baixar. Não que eu esteja dizendo para você fazer isso, mas tente comprar esse livro, porque ele é bem interessante. Aliás, eu tinha 2 em casa, eu ia trazer, acabei esquecendo. Esse também é um livro muito bom para você poder ter um planejamento estratégico de como ser um cristão mais intencional na sua vizinhança. A arte de vizinhar. Eu fiz uma série na nossa igreja um tempo atrás chamada Vizinhar. Se você quiser, inclusive, você pode entrar lá no nosso Facebook e buscar essa série. Eu acho que foram 18 pregações. Eu me lembro, a minha esposa um dia chegou para mim e falou: meu bem, até quando você vai ficar falando isso? Eu não aguento mais ouvir você falar sobre isso. Falei: quando você começar a vizinhar, eu paro de pregar, né? Mas tem um monte de mensagens lá sobre isso. É bem encorajador, bem desafiador para você crescer nessa área. A igreja, traduz aí para mim, igreja o quê? A igreja vizinhadeira, né? Alguma coisa assim. A igreja que se importa com seus vizinhos. São pensamentos, algo que está muito forte nos Estados Unidos, essa ideia de usar a sua vizinhança como uma forma que Deus te plantou ali como missionário enviado. Aliás, tem um pessoal no Brasil que está com material desse traduzido. Eu estive na Target em Barueri, mês passado, um encontro de líderes, e lá tinha um stand de um pessoal entregando algum material nessa mesma linha, sobre vizinhar, não é? Para poder alcançar outros. Tem outro livro também chamado Bless, e é em português, embora o título seja em inglês, o Dave Ferguson. O Dave Ferguson escreve esse material, um livro simples, onde ele vai também dar sugestões de como nós, a partir desse acróstico Bless, podemos começar a nos enxergar como essas pessoas enviadas por Deus ao coração dos nossos vizinhos, sempre focando na vizinhança. E esse aqui é um livro da Fiel também, que eu achei incrível. Tenho usado isso, o discipulado com a Bíblia. Nada menos, é um livro bem curtinho, ele deve ter 30 ou 40 páginas, talvez. E ele vai sugerir um método sueco de leitura bíblica, onde você convida uma pessoa por 15 ou 20 minutos, no período em que você entender, semanal, ou assim por diante, você senta com aquela pessoa, você abre a Bíblia e você começa a ler a Bíblia, e ele tem alguns ícones que a pessoa pode ir sinalizando que ela entendeu, ou que ela tem dúvidas a respeito do texto. Eu usei esse material com um rapaz trans, ele não virou mulher, mas ele era homossexual. E ele era nosso vizinho, e um dia eu convidei ele e disse: Lucas, você não quer começar? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre o que as pessoas acham a respeito da Bíblia, e eu queria ouvir muito a sua opinião. É claro que eu tenho a minha, eu também quero compartilhar com você, mas eu queria ler alguns textos da Bíblia, eu queria ouvir o que você acha desses textos.
E o Lucas aceitou e a gente começou a fazer um encontro semanal. E aí tem uma sequência de textos para você criar uma linha de raciocínio do Evangelho. Então passa pela criação, passa pela queda, né? Termina ali em Gênesis 6 falando sobre o dilúvio. Depois ele dá um salto para Marcos e vai criando toda essa linha de raciocínio do porquê Jesus. E aí a pessoa já entendeu que o mundo foi criado perfeito, caiu e agora ela precisa de um Salvador. E foi tão interessante porque numa dessas nossas conversas com o Lucas, um dia eu cheguei na casa dele, talvez lá pela quinta ou sexto encontro, são 18 encontros, e ele tinha trazido um amigo, e a gente começou a ler o texto, e ele vira para mim e disse assim: Weber, hoje eu posso falar e explicar para o meu amigo o que eu entendi do Evangelho? E foi tão bacana, porque nós como cristãos, em geral, nós somos maus ouvintes. A gente quer sempre trazer logo a resposta pronta. Cala a boca aí que eu tenho alguma coisa para te falar. E a gente não se preocupa, como eu falei lá no começo, qual é a porta de entrada para o coração dessa pessoa? Não é? Será que faz sentido eu entrar aqui falando sobre as mansões celestiais? Faz sentido eu falar sobre ídolos? Qual é a porta de entrada para que o Evangelho faça sentido e se torne algo coerente ao momento que essa pessoa está vivendo? Veja, óbvio que eu não vou modular a mensagem do Evangelho para se adaptar a ela. Mas assim como Jesus, eu posso começar a compartilhar o Evangelho de maneiras diferentes. Mas isso só é possível quando você conhece a pessoa. Então, ter conhecido, conversado e sentado com Lucas e olhado para Gênesis 1 e perguntado para ele: tem alguma coisa aqui nesse texto que mais te chamou a atenção? Tem alguma coisa nesse texto aqui que você ficou com dúvida? Tem alguma coisa nesse texto aqui que Deus está pedindo para você fazer? Esses são os pontos que a gente pede de destaque. A pessoa lê o Gênesis capítulo 1, lê o Gênesis capítulo 2, você dá toda a oportunidade para ela compartilhar o que ela achou sobre o texto, e aí no final você diz: agora eu posso compartilhar com você o que eu entendo sobre esse texto, e é a sua oportunidade. Mas é bom começar a experimentar, escutar as pessoas antes de começar a falar. E essa ferramentinha aqui do discipulado com a Bíblia é muito legal, custa bem baratinho, acho que você deveria considerar esse material. Tá bom? Então deixa aqui essas referências. Eu não sei quanto que está o tempo, mas a gente tem que fazer mais uma coisa. Onde estão, João, as folhas? Aí, assim, independente do seu estilo, eu queria fazer com vocês aqui agora, né? Como diz o meu amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente vai fazer uma dobradura onde você consegue compartilhar de uma maneira rápida, interativa e bacana com a pessoa a mensagem do Evangelho. Vocês topam? Pode ser? Mais 15 minutinhos e a gente encerra? Pode entregar uma folha por cabeça e a gente vai fazer isso juntos. Vocês vão me acompanhando aqui. Cada movimento da dobradura tem um significado que a gente pode aplicar do Evangelho. Deixa eles terminarem de distribuir ali e a gente já começa. Tá bom? Tem algum comentário, alguma dúvida? Que alguém quer comentar alguma coisa em cima disso, gente? Aqui está meu contato, se você precisar ou quiser algum material. Tenho lá uma lista de pelo menos meia dúzia de coisas que você poderia usar para ser mais criativo na forma como você compartilha o Evangelho. Acho que agora é uma boa hora para usar aquele microfone, né? João, quando você puder, você liga esse microfone aqui para mim, por favor. Que agora eu vou usar as mãos. Todo mundo tem uma folha aí? Terminando ali. Jóia. O Gabriel e o Weber já sabem de cor. Querem vir fazer aqui na frente?
Alô, som. Beleza. Eu não sei se o tempo das crianças acabou, se eles quiserem voltar, eles também podem fazer a dobradura, não é nada. Também lá? Beleza. Eu recomendo que você use uma folha em branco, porque a folha em branco já é uma primeira forma de você introduzir a conversa, né? No começo Deus criou todas as coisas, o mundo era perfeito, começa a folha em branco, né? Não tinha amassados, não tinha rasuras, você pode ver que a minha está até pisoteada aqui, mas no princípio era tudo perfeito, e aí você com uma folha em branco na mão faz muito sentido. Dependendo do tempo, quando você tiver bastante habilidade para fazer a dobradura, em algum momento da minha conversa eu amasso toda a folha, e aí eu desamasso ela e diz: você concorda comigo que em algum momento alguma coisa deu errado, e esse mundo que era perfeito virou uma tremenda bagunça, né? E assim, a pessoa pode discordar de você em todos os pontos da Bíblia, mas uma coisa eu tenho certeza: qualquer pessoa que você conversar, ele vai concordar de que o mundo está quebrado, de que o mundo está uma desordem, de que o mundo precisa ser consertado. Então isso aqui é um bom começo para a gente introduzir a conversa. Então, o mundo, como Deus criou, tudo perfeito, em algum momento a coisa saiu do lugar, e aí, primeiro movimento. Leva essa ponta e deixa ela bem retinha, tá? Aqui na sua lateral, ela precisa estar bem alinhada. Você vai ficar com uma espécie de triângulo. É um triângulo isso aqui, matemática? Não é, né? É ou não é? É? A partir desse momento em que o mundo vira um caos, que o mundo vira uma bagunça, e você concorda comigo que o mundo está todo desalinhado, né? A vida agora fica nesses altos e baixos. E aí geralmente eu tento construir uma imagem que isso aqui é um gráfico, né? A pessoa, às vezes tem um dia que você está super bem, você está lá no alto, mas aí no dia seguinte você está lá na baixa, né? Sua vida vai virando aquela bagunça. Você acha que você vai conseguir dessa vez, mas aí você dá mais um passo, aí você chega no trabalho, vê aquela notícia, e aí a coisa vai lá para baixo. O mundo fica nessa desordem. E a gente, na nossa vida, invariavelmente, estamos sempre buscando um meio para tornar a nossa vida melhor. E a gente começa a eleger, a gente começa a escolher algumas coisas que podem ser usadas para transformar a nossa vida melhor. Por exemplo, uma das coisas é casa própria. É ou não é? Então o cara fala assim: poxa, minha vida está... O dia que eu tiver uma casa própria, a minha vida vai melhorar. Está todo mundo comigo? Alguém se perdeu aí? Não? Você estava assim, você pega essa ponta, traz ela aqui para baixo, ela vai virar um telhadinho de casa. Tem gente que não passou nem da primeira fase, né? Tudo bem, Deus vai te usar do mesmo jeito. Do jeitinho que Ele te fez. E aí as pessoas começam a acreditar que talvez acumular bens possa ajudá-las a encontrar essa realização pessoal. Aqui eu estou usando uma figura de uma casa, mas pode ser qualquer outra coisa. Aquele cara que trabalha para fazer hora extra, para conseguir comprar o carro, para trocar de carro, para ter o iPhone 16, 17, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. E aqui a gente começa a apontar para a pessoa, de um lado, essa ansiedade por uma redenção, por uma vida melhor, mas ao mesmo tempo eu começo a denunciar que ela já tem escolhido falsos deuses para serem esse salvador dela, compreende? E essa é a grande tônica, porque ao final a gente vai levar essa pessoa até enxergar Cristo. Então eu começo indicando um mundo perfeito que entrou em desordem, e a partir desse mundo em desordem as pessoas viviam uma correria para poder conseguir encontrar sentido para a sua vida. Bens materiais, primeiro ponto. Bens materiais. O cara comprou, conquistou, mas no primeiro dia que ele virou milionário, ele ainda foi para a cama com os mesmos vazios no coração. Ele comprou a casa própria e ele se deu conta de que não era isso. Não foi o suficiente. Ele conseguiu o carro e ele percebeu que não era isso. Você conhece alguém assim? Conheço, não tem aquele meu primo lá e tal.
ficou rico, largou da mulher, perdeu a família. Ah, tem aquele outro lá que trabalhou tanto, até que entrou em depressão, acabou se matando. As pessoas vão se identificando com essa história. Pois bem, bens materiais é um dos deuses que as pessoas têm recorrido para tentar melhorar esse mundo quebrado. Quando elas descobrem que isso não dá certo, pode ser que elas tentam um outro caminho, que é a fama, é o ser reconhecido, é o ser alguém importante. Presta atenção que essa parte é difícil, tá? Prepara aí. A sua casa está aqui, você vai dobrar ela ao meio. Dobra a sua casa. Bem no meio. Deixa tudo alinhado, não deixa nada torto. E aqui de novo você pode usar a ideia do gráfico para dizer para ela, percebe? O cara é rico, altos e baixos, continua. Ele não conseguiu, então ele se move para uma outra situação. Agora você vai abrir lá, vai fazer as asas do avião, ok? Faça aí as asas do avião para indicar que ser conhecido ao redor do mundo, ser valorizado, ter fama, é também uma forma com que as pessoas têm buscado para tentar resolver o seu problema de mundo quebrado. Pastor, você foi muito avançado. Eu perco a metade da sala nessa hora, é verdade. Isso, você vai dobrar, fazer as, como se fosse fazer um aviãozinho assim, tá? Você vai dobrar as asas dele para trás. Então, ó, eu tinha a casa, eu dobro no meio, e aí eu puxo duas asas. Você dobra 2 vezes aqui de cada lado. O pastor Jonathan já foi direto no avião. Já tá lá, já, né? Tem gente que já fez o avião, já tá pronto, já acabou. Vai, pastor, termina logo isso aí, queremos almoçar. Calma. A gente tá quase lá. Então, a ideia do avião tem muito a ver com essa coisa do mundo, né? De ser reconhecido, e aqui você pode construir a fala que você quiser, mas em geral eu uso muito a ideia de que a pessoa está querendo ser conhecida e tenta encontrar o seu valor e o sentido para a sua vida no reconhecimento do outro. Ter muitos seguidores, ter muitos likes, né? Isso está em alta. Aquele cara que ficou em depressão porque ele postou um vídeo e ninguém comentou. Aí vira briga dentro de casa. Pô, mulher, eu postei lá, você nem falou nada, nem compartilhou a minha postagem, você não me ama, né? Você não me valoriza, você não me reconhece. Essas coisas existem, irmãos. Lá na sua casa não, mas lá no seu trabalho essas coisas acontecem. A gente precisa usar esses meios para entender as pessoas de novo. Se conectar com a ideia de que o mundo está quebrado, que elas também estão em busca de um Salvador. Todo mundo está em busca de um Salvador. Mas só existe um, né? A gente sabe quem é. Então, o que acontece? O cara tentou sentido para a vida, reconhecimento do outro e tal. E aí, o que acontece? Depois de buscar tudo isso, ele percebe... Não tinha um durex aqui, só para dificultar a minha vida. Você acredita nisso? Ô João, você também tinha que me dar essa folha. Arranca a asa do seu avião. Arranca a asa do seu avião. Não consegui, obrigado. Pode arrancar a asa do seu avião, simbolizando o quê? Que tanto a tentativa da casa, quanto a tentativa do avião, né, de ser reconhecido pelo outro, não produz o efeito salvífico, né, de realização que aquele cara projetou nessas coisas. Pode arrancar. Pode arrancar as asas do seu avião. Só arranca, não faz mais nada, tá? Aguarde a orientação do professor. Aí, o que você tem agora? Aí. O que você tem agora? De novo, você tem aqui uma espécie de seta, certo? Talvez algumas pessoas, depois de bater em muitas portas, e eu citei só 2, bens materiais e reconhecimento pelo outro. Mas existem diversas. E com certeza a pessoa que está te ouvindo, ela mesma pode sugerir. Ah, eu já tentei ir na igreja. Ah, eu já tentei ir no terreiro de macumba. Ah, eu já tentei simpatia. Deu certo? Não, não deu. Continuei com aquele vazio, continuei com aquele senso de sem esperança, né? E aí eu viro a seta assim para baixo de Gué. Muitas vezes a pessoa chega aonde? No fundo do poço.
Depois que eu arranco a asa, depois que eu destruo a casa e converso com ela sobre outros possíveis deuses que ela está adotando para salvá-la, eu indico que, em geral, as pessoas continuam lá embaixo. Mas tem que chegar um ponto da nossa vida que a gente olha para cima. Só que quando a gente olha para cima, a gente se depara com um problema que é um Deus que é puro, que é santo, que é perfeito, que não pode ignorar os meus atos pecaminosos e necessariamente precisa me punir. Então tem um dilema. De um lado eu tenho um Deus que me ama, mas de outro lado eu tenho um Deus que é justo, que não pode ignorar a minha pecaminosidade e precisa me punir. E aí nessa hora que a gente começa a fazer sentido, onde a gente mostra para aquela pessoa que apesar desse dilema, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho universal. Cruz de Malta, isso é uma cruz de Malta. Tira uma foto aí, João, das cruzes. Levanta as cruzes aí, pessoal. Vamos tirar uma foto. Tira lá. Sai todo tipo de cruz, né? Alguns ficaram no meio do caminho, mas a maioria perseverou até o fim, graças a Deus. Olha lá. Obrigado. Pronto. Deu certo lá. A beleza da sua cruz depende da maneira como você rasga a asa do avião. Tá? Se você faz uma asa muito curta, vai ter um efeito na sua cruz. Então, treina aí o dobrar da asa e o cortar da asa, que vai deixar a sua cruz mais digna ou menos digna. Né? Mas o ponto aqui é exatamente esse. De novo, todo mundo sai daqui hoje com uma ferramenta pronta para você poder compartilhar o evangelho com um amigo seu. Simples ou não? Todo mundo gosta de fazer uma dobradura, não é verdade? Adora. Todo mundo gosta de ser desafiado a fazer uma dobradura. E é uma maneira que a gente tem para poder compartilhar o evangelho de Jesus. Terceiro reset. Seja você mesmo e impacte os outros com a mensagem do evangelho. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque apesar de quem nós somos, apesar de que nós merecemos, o Senhor, pelos méritos de Jesus, nos tem dado tanto, tem sido tão bondoso para conosco. Pai, eu quero te agradecer pela mensagem do evangelho que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus e a possibilidade de podermos viver para a tua glória. Pai, olha para o coração de cada um dos seus filhos. Deus, se tiver alguns de nós edificando ídolos falsos, tentando buscar realização em outras coisas que não em Jesus, que o Senhor nos mostre esse caminho perverso e nos livre dele. Deus, como vai ser bom o dia em que a gente conseguir ter a nossa plena satisfação só em Jesus. Eu fico imaginando quanto menos preocupação nós teríamos, quanto a nossa vida seria muito melhor se do nosso deitar, do nosso levantar ao nosso deitar, a nossa única satisfação fosse Jesus Cristo. Então Deus, vai enchendo o nosso coração com essa verdade. Nos habilita pela sua palavra para podermos compartilhar o evangelho com as pessoas que estão em nossa volta. O Senhor já está fazendo algo lá no coração delas. E nós estamos aqui diante do Senhor dizendo: usa-nos, envia-nos, queremos te servir, queremos fazer a tua vontade. Nós oramos pedindo essas coisas em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu quero cantar uma música. O que dá para cantar? A nova do Evangelho? Vocês sabem de cor não, gente, a nova do Evangelho? Sabe? Vê se tem aí alguma coisa. Tá bom. 20 do seu livrinho. Eu quero terminar cantando. Fica de pé, vamos cantar juntos. Vitória em Cristo. Posso tocar com você? Não. A nova do Evangelho a todos os pulmões, hein? Ah, é verdade. Ouvi contar a história. Qual é o número aqui, João? É o HCC 499. Não, a gente não usa HCC, já é voz de melodia. Ou esse aqui é HCC?
Esse aqui é HCC, João? Achei, 377. Vamos cantar, irmãos, com uma oração. Declarar ao Senhor sobre essa mensagem maravilhosa. Vamos lá? Ouvi contar a história de Jesus Rei da glória, que o céu desceu e aqui viveu, porque ele quis salvar. Ouvi o sofrimento, ele padeceu morrendo, arrependido e confie em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Alejados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Também a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma então limpou e deu-me a salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo precioso onde o Senhor nos faz lembrar sobre o poder de Jesus, o poder do Evangelho. E agora novamente, Pai, eu te peço, habilita o teu povo, nos dá a ousadia, nos dá a coragem para podermos sair daqui com pessoas decididas a dar um reset em nossas ideias sobre o evangelismo e nos sentimos corajosos e encorajados a compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas que estão em nossa volta. Obrigado pelo jeito especial que o Senhor nos fez. Obrigado porque o Senhor foi tão detalhista, tão cuidadoso, nos deu personalidades, cada um de um jeito especial. Eu tenho certeza que tem pessoas lá fora aguardando o contato conosco para poder entender o Evangelho de uma maneira singular a partir daquilo que o Senhor mesmo tem feito em nossas vidas, Pai. Nos dá um bom final de dia em Tua presença, que possamos refletir em tudo que foi dito, que a Sua palavra seja base para tudo que vamos fazer. Oramos novamente em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Pode sentar. Obrigado, pastor. Um grande desafio. Um grande desafio você ser você mesmo no evangelismo. Deus te criou da forma como te criou, te deu as experiências que só você teve, e você pode então, de uma maneira criativa, simples, transmitir a verdade do evangelho desde que você a compreenda plenamente. Você consegue transmitir algo com facilidade se você sabe aquilo. E nós vamos ter daqui a pouquinho então a nossa gincana. Vai ser uma atividade física, daqui uns 10 minutinhos, lá no campo. O pastor Johannes vai estar coordenando isso. Não vou falar o que é porque é surpresa, mas se prepare para correr. E as crianças vão para outra atividade delas, tá bom? Então 10 minutinhos aí, intervalo, já
nós nos encontramos no campo de futebol.